Hoje, no Muitas de Mim, eu recebo Lidiane Pinto Borges, nutricionista, mestre em ciência da saúde, pós-graduada em comportamento alimentar, especialista em diabetes e especialista na ferramenta MBTI. Lid, vou ficar à vontade para te chamar de Lid. Pode. Seja muito bem-vinda no Muitas de Mim. Eu fico muito feliz. Esse é o nosso espaço, tá? Tá bom. Onde duas mulheres ficam à vontade, conversam de tudo, sem tabu. Tá bom. Hoje o tema é bom, nós vamos falar sobre saúde e nutrição. Tô ansiosa para esse papo. Lid, por favor, começa me dizendo como chegou a nutrição na tua vida. Então, a nutrição chegou chegando, na realidade, né? Eu queria muito estudar na área da saúde e eu sempre gostei da parte de alimentação. E na época, né, eu busquei estudar e tal, e fui buscando a parte de tentar bolsa de estudos, né, porque venho de uma família humilde. E aí eu coloquei, né, fui lá psicologia, nutrição, porque, né, batia, Ali, botei. sim, conversa. E aí, no fim, né, com toda a parte que tinha lá, e saiu nutrição, assim, parece que foi mesmo, essa aqui Sim. é o que é pra te seguir. E aí ela chegando, assim, tipo, fui aprendendo, fui me encantando. E hoje, assim, eu digo que Deus sabe o que faz, o porquê que colocou ela na minha vida também por um motivo bem importante. Sim, que a gente vai falar agora. A Lid, ela teve uma filha diagnosticada com diabetes tipo 1, né, Lid? Isso. Antes da gente contar sobre a tua experiência, explica pra gente, por favor, qual a diferença da diabetes tipo 1 e tipo 2, que são as duas, né, que tem. Então, a diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune, né? Então, o que que acontece? Por um motivo, pode ser emocional, pode ser algum processo infeccioso, pode ser hereditário, né? O pai e a mãe têm, um irmão tem, e também ela pode vir por algum abalo emocional muito forte. O que acontece, né? É ativado o sistema imune e o nosso sistema imune ele começa a atacar as células betas do pâncreas, que é onde produz a nossa insulina. E ele acha que aquilo é um bichinho, algo ruim, e ele começa a atacar. Protegendo. E aí, com isso, o nosso corpo começa a não conseguir mais produzir insulina, que é a que faz toda, né, a metabolização da glicose, do açúcar que a gente consome. E aí, a partir disso, quem é diagnosticado com essa doença tem que ser insulino dependente, ou seja, ela toma insulina para poder comer. Diabetes, né? Tipo 1. Tipo 1. Então, quer dizer que tu pode nascer com a diabetes tipo 1 ou adquirir. Ou adquirir por algum motivo no decorrer, né? No caso da Lívia, a gente tem algumas hipóteses, porque a gente não tem ninguém na família que tenha. Então, a gente acha que pode ter sido por uma parte mais infecciosa, né? Alguma doença que acabou ocasionando essa ativação do sistema imune. Né? A diabetes tipo 2, não. A diabetes tipo 2, normalmente, é quando a gente acaba tendo uma resistência à insulina. A gente tem muita glicose circulante e não tem mais uma quantidade de insulina para dar conta de tudo aquilo ali. Que normalmente aí acontece, né, lá com 40, 30 anos, às vezes até um pouco antes hoje devido, né, ao grande consumo de açúcar da população. Sim. Né? E fora isso ainda a gente tem diabetes gestacional, né, que é adquirida durante a gestação. A gente tem a MOD e a LADA, que são diabetes bem diferentes. Umas é uma falta de um gene. Então, assim, existe um mundo que né, a gente ouve muito falar só da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2. Então não tem só duas. Não, existe mais. Perfeito. Existe mais. Lid, conta pra gente como foi o processo da descoberta da doença. Sim. Com quantos anos ela tinha? Então, ela recém tinha feito 4 aninhos, né, Fai? Agora, hoje é dia 18. Ontem fez 2 anos de diagnóstico. Ela recém tinha feito os 4 aninhos. E assim, o que ela apresentou de sintomas? Ela começou a tomar muita água, né? E eu comecei a observar isso, que ela estava tomando muita água. E aí ela começou a fazer xixi durante a noite na cama, que ela não fazia mais, sim. Ela já tinha feito desfraude e tal. E aí eu fiquei com aquela pulguinha, né? Tem algo errado. E aí eu falei com a médica dela, fizemos exames de glicose em jejum, deu bom, deu certinho dentro do limite, mas ela disse, Lid, tá tudo normal. Eu disse, não, mas não tá. E eu fiquei monitorando ela por uma semana, e teve um dia que ela ficou comigo o dia inteiro em casa, e eu disse, filha, tu vai tomar água só nessa garrafinha. E aí eu dei uma garrafinha de 500 ml para ela só tomar ali. Ela tomou 4 litros de água num dia. Isso não é nem para um adulto, né? Uau! E aí, naquele mesmo dia, eu organizei tudo. No dia de manhã, eu fui para o pronto atendimento. E eu já cheguei lá falando com a médica, desculpa a minha invasão, eu sou nutricionista e eu queria
3 exames, HGT, gasometria e glicada. Sim. E ela disse, por quê? Expliquei, ela disse, não, já vamos fazer. E aí, a hora que ela fez o HGT, já deu 400 e pouco. E já veio o diagnóstico, assim, tipo, tá ali. E é aquele negócio, né? Eu sabia, no fundo, eu sabia que era, né? Por isso que eu já cheguei pedindo esses exames. Mas quando tu vê, te dói. Porque a vida mudou completamente. Mudou completamente. Aí eu daí, tipo assim, o que eu mais escutava dentro do hospital, que ela ficou internada, das pessoas próximas, tu é nutri, vai ser muito fácil. Só que não é fácil porque, assim, o que eu falo até no grupo, a gente tem um grupo de mães, né, de diabéticos da região sul aqui. E o que eu falo para elas é o seguinte, não é fácil por eu ser, porque tu vai saber como lidar, eu sei fazer uma contagem de carboidrato muito mais fácil que elas, mas eu também sei de tudo que pode acontecer. E isso te dá um peso muito grande, sabe? Sim, tu tem informação real, muita informação, sobre... então é bem complicado. E antes de ser nutri, é mãe, né, Lídia? Né? Que Ninguém quer emoção... ver um filho receber um monte de agulhada por dia. Sim. E como que é? Como é hoje a rotina? Então, é uma rotina bem puxada. Né? Eu, no primeiro ano de diagnóstico dela, eu não dormia. Eu tive alopérsia, porque à noite, eles têm grande chance de ter hipoglicemia, que é quando a glicose, né, o açúcar do sangue baixa demais. Então, ela não pode baixar de 70. E num diabético, a gente pode ter crises. A Lívia já teve hipoglicemia de 20, por exemplo. No adulto, ele já entra em coma. Né? Então, assim, primeiro ano, assim, eu não dormia. Eu ficava acordada, medindo, monitorando. E aí, depois, conforme a gente foi acostumando, eu vi que não precisava. Daí eu fui aprendendo a lidar. Sim. Porque, assim, Carol, uma coisa que eu falo até para amigas minhas nutricionistas, né? A gente, na faculdade, eu vou ser bem sincera, a gente tem 1 ou 2 aulas de diabetes. E quando ela foi diagnosticada no dia 16 de outubro. No dia 20 eu já emendei o curso. Por quê? Porque, para mim, como nutricionista, eu estava aérea naquele mundo. Porque uma coisa é tu ter uma teoria, outra coisa é tu ter uma prática, sabe? E aí eu comecei a perceber o outro lado, né? Tipo, é muito fácil dizer, não come açúcar, não faz isso. E, na realidade, não é assim que funciona, porque a gente tem uma vida, né, ali. E aí, eu também sou nutricionista comportamental. Então, tem todo um processo. A emoção, né? em volta. Toda uma emoção em volta. Então, assim, foi bem complicado. A gente fala, né, que num diagnóstico de tipo 1, a gente tem a parte do luto, que é a primeira coisa que vem, porque é como se uma pessoa tivesse morrido. E realmente é. Para mim, até eu não vivi tanto isso, mas o meu esposo, ele levou uns 3 meses para aceitar. Que também é nutri? Não, meu esposo, ele é programador de software. Tá. Então, assim, ele foi bem difícil para ele aceitar, né, ele entender. E aí, depois disso, vem a aceitação, é todo um processo, né? Para mim, foi um pouquinho mais rápido porque eu sou da área. Porque, assim, não é fácil. Para ele, né, que ele chegou lá e o médico chegou e disse, não, é uma doença crônica, não tem cura. É um choque, tu receber, não tem cura? Não tem cura. Né? Então, assim, e aí ele ficou um grande tempo, não vai ter cura, né? Aí a gente vai aprendendo a lidar, assim, porque como profissional, realmente eu sabia que não tinha, né? Ainda não. Mas a gente recebeu essa semana, né, muito aí na internet, apareceu da primeira mulher curada no mundo de diabetes tipo 1, que foi por um estudo chinês. É mesmo? Uau. Foi por transplante de células-tronco. Então é uma luz, né? Quem sabe futuramente ela tem a cura tão desejada aí por muita gente. Existe uma expectativa agora. E como é a rotina dela? E ela toma insulina? Ela toma, como é que funciona, né? Então, de manhã, quando ela acorda, a gente faz o teste do glicosímetro, que é testar quando que tá a glicose dela. E aí a gente, o correto é fazer a contagem de carboidrato, mas muitas pessoas que não têm esse acesso, que não conseguem entender que é bem difícil, não é fácil essa contagem, normalmente eles vão pela uma tabelinha que o médico passa. Mas no caso dela, a gente faz contagem. Então, tipo assim, o café dela é um café com leite, uma frutinha. Aí a gente faz o cálculo e aí eu aplico a insulina para ela poder comer. Aí depois, meio-dia, a mesma coisa. Eu meço, né, de novo a glicose, vejo quanto está, calculo o carboidrato que ela vai consumir, aplico a insulina. E assim é em todas as refeições dela. Né? Então, às vezes a gente acerta, fica perfeito, porque a gente tem uma meta, né, que é ficar entre 70 e 140. E às vezes dá hipoglicemia, às vezes sobe demais. Então, assim, é um dia de cada vez. Sabe? Porque não é só alimentação. Né? A diabetes também tem isso. A diabetes tipo 1, principalmente, ela pode sofrer interferência por várias coisas. Então, tipo assim, emocional. Ela tá nervosa com alguma coisa. Já aconteceu alguma coisa, já altera. Ela ficou doente. A doença é estressora, libera glicose no sangue, altera. Atividade física. Tipo, hoje foi um dia que até eu ri com meu marido, porque hoje ela faz natação. E ela fez natação e eu lá fui calcular o carboidrato dela, apliquei. Depois que eu apliquei, ela fez atividade física. Aí eu já sei que vai dar hipoglicemia. Então eu botei muita insulina
e ela vai ter um gasto energético maior. Sim. Aí eu já fui lá e já dei 2 balas para ela. Daí até, né, um pouco antes da gente iniciar, o professor Lid, tá acendo. Eu disse, ainda bem que eu dei as balas, porque senão ia Tu tá fica menos. equilibrando o tempo todo. Tem que ter. E a alimentação dela é altamente restrita? Não. Não? Normal. Normal? Normal. É uma criança, Ela consegue ter os desenvolver prazeres todos ali. os prazeres, porque a contagem de carboidrato, ela te dá isso, tá? Tu controla, apesar de ser controla. livre, é controlada. O que acontece? Quando a maioria das crianças ou as pessoas que são diagnosticadas com diabetes tipo 1, o que eles mais escutam é dizer assim, não come carboidrato, acabou o açúcar. Sim. Principalmente criança é muito difícil, né? Porque, tu vai uma festinha de aniversário, a criança Isso. quer comer uma bala, a criança quer comer um chocolate. Gente, é normal. Eu nunca fui radical quanto a isso, nem como nutricionista, né? Em emagrecimento. E o que a gente faz? A gente trabalha com a contagem. A contagem, eu digo que é um conhecimento que te dá poder. Né? Então, por exemplo, ela vai comer um bolo de chocolate, ele tem 29 gramas de carboidrato, exemplo. 29 gramas vezes a relação que ela tem, eu calculo, se eu der 2 unidades de insulina, ela pode comer o bolo e não vai ter problema nenhum. Sim. Então, é isso que a gente trabalha, sabe? Para ela ter qualidade de vida, para ela não ter nada de restrição. E vocês acreditam que ela adquiriu... Então, nossa família Porque e não a existe médica... uma identificação clara, né? Não tem como identificar, só se a gente tivesse alguém na família, tipo eu, meu marido, um irmão, geneticamente. Mas no caso dela, ela teve, em abril daquele mesmo ano, ela teve H1N1 e ela foi quase entubada. Então, assim, a médica acha que pode ter sido o processo inflamatório, né, que foi muito alto. E ela também tomou um medicamento, né, que acaba também podendo gerar isso. Então, assim, é uma dúvida que a gente sempre vai ficar, mas é uma possibilidade. Lid, e quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2? Então, a diabetes tipo 2, o maior risco que a gente fala normalmente é a síndrome metabólica, né? Que é quando a pessoa tem obesidade, né, o sobrepeso, aí aparece uma pressão alta, e aí ela vai gerando, a gente fala, um ciclo, né? E a diabetes, ela entra nesse ciclo. Normalmente, quando a pessoa começa a desenvolver um sobrepeso, passando por uma obesidade, começa a apresentar pressão alta, aí vem uma dislipidemia, ou seja, colesterol e triglicerídeos alto, ela tem grande chance de desenvolver diabetes tipo 2. E também tem um fato hereditário. Por exemplo, se alguém da família, pai, mãe, já tiver, ela já tem 40% de chance de ter. Então, ela já tem um agravante, vamos dizer assim, né? Mas, principalmente, a obesidade, ela está ligada a diabetes tipo 2, tá? Pela resistência à insulina. E como a alimentação e atividade física podem impactar no controle do diabetes? Então, a atividade física, ela é maravilhosa, né? A atividade física, depois com a Lívia, assim, a gente vê na prática, né? Sim. Tem uma prática, tipo, os dias que ela fazem atividade física, eu aplico menos insulina, porque ela gasta mais glicose, né? Então, a atividade física, ela ajuda muito no controle, né, da diabetes. Eu digo que ela é muito importante para o processo, porque ela vai fazer com que o teu metabolismo durante o dia, ele queime mais energia, ou seja, mais glicose. Então, se ele queima mais glicose, menos insulina ele precisa. Então, isso faz com que tu comece a ter um equilíbrio melhor. A alimentação, sem dúvida, é a chave, né? Tanto para te não adquirir uma diabetes tipo 2, como para te poder controlar, se acaso tu vir ter, né? Então, eu brinco muito que a gente tem que ter uma alimentação com a chamada bicho e planta, né? Então, assim, tudo que venha mais da natureza, tudo que venha realmente que não tenha tanto aquela ditada industrialização, né? O tal de descascar mais e desembrulhar menos, né? E realmente é isso, sabe? Com a Lívia, lá em casa sempre foi assim, mesmo antes dela ter diabetes. Para vocês terem noção, a minha maior agora está com um problema ao inverso, como diz o médico, é engraçado até. Ela está com uma doença de excesso de alimentação saudável. É mesmo? Como isso? Explica isso pra gente. Ela está com excesso de vitamina A, ela está com intoxicação de vitamina A, né? Por comer muita fruta, muita hortaliça amarelo, laranja. E ela é assim. Então, assim, lá em casa sempre foi isso, muita fruta, muita hortaliça e a parte de carnes ali, né? Então, esse controle ajuda muito, né? E isso existem estudos. Quando eu trabalhava com emagrecimento, a gente trabalhava com protocolos onde a gente tentava, com a alimentação, modular a liberação da insulina. Como é que a gente fazia isso? Tentando deixar a tua glicose sempre abaixo de 100 miligramas por delitro. Então, sempre mais baixinha. Quando a gente deixa mais baixinha, libera menos insulina, automaticamente tu faz com que teu glucagon trabalhe mais, que é outro hormônio, e esse glucagon ajuda a quebrar a gordura. Então, assim, tu tendo uma alimentação baseada num carboidrato saudável, né, que a gente precisa dele, né, uma proteína boa e com a gordura boa,
tu consegue ter um equilíbrio melhor. Mas, infelizmente, hoje a industrialização está muito forte, né? Sim. E o açúcar está por tudo. Sim. Então, o açúcar é que atrapalha bastante, assim. E aí a gente vê que todo o excesso, ele faz mal, né? Até o que é bom, faz mal. se está em excesso, é a dose que muda o remédio para o veneno, né? O remédio para o veneno. Eu tive muito isso com a Lívia, assim, porque lá em casa a fruteira era sempre à la vontade, né? Comem o que quiserem. E aí, quando ela foi diagnosticada, a primeira coisa que a gente fez, a gente teve que esconder a fruteira por acho que um período de quase 6 meses. Por causa da frutose. Por causa da frutose. Porque aí, tipo, eu aplicava, quando eu via ela tava lá comendo, já subia. Sim. Tipo, aí, não posso aplicar, porque tem todo um negócio ali de não poder aplicar em 2 horas, por exemplo. E aí a gente teve que esconder a fruteira por um tempo até ela se adequar e ela entender. Hoje ela já entende, sabe? Hoje a fruteira tá lá, ela pede pra gente e tudo Até certo. porque muita gente pensa que o açúcar é bolo, chocolate, mas o açúcar tá em tudo, tá né? Em tudo. Porque tá na fruta, tá no carboidrato que se transforma em açúcar, Bem né? Isso. E até ontem a gente teve uma conversa no grupo sobre isso, porque muitas mães, assim, comentando sobre uma alimentação bem restrita. Eu só compro light, só compro diet. Daí tem uma pergunta, Lídia, isso tudo normal. Nunca comprei diet, não comprei light, não comprei nada disso. Ela disse, Lídia, mas a farinha tal é melhor. Eu disse, gente, vocês já fizeram um teste? Agora vocês têm um ser humaninho que aparece, se dá certo, né? Sim. Então, eu só compro farinha tal. Daí eu disse, então faz com a farinha e dá pra ela. Aí uma outra, eu já fiz e subiu. Eu disse, pois é. Porque tudo tem. O que faz a diferença é a quantidade. A quantidade de saber colocar uma insulina adequada. No caso da diabetes tipo 1, né? Nós vamos falar de um tema que é o mais comentado nos últimos tempos, que são as intolerâncias, né? A gente ouve falar todo o tempo aí e não se sabe até onde é verdade e quando não é, né? E principalmente, eu acho que as intolerâncias são muitas, mas as mais comuns, lactose e glúten. Né, Lid? Tem. Vamos começar explicando para as pessoas o que é a intolerância à lactose e quais os principais sintomas. Então, a intolerância à lactose, né, é quando a gente assim, tentando ser mais sucinta, né? O nosso intestino, eu brinco que ele é cheio de vilosidades, cheio de morrinhos lá por dentro dele. Cada morrinho desse tem uma enzima que normalmente faz o metabolismo de algum alimento, ou de alguma proteína, ou de algum carboidrato que a gente consome. Então, assim, a lactose, ela é quebrada pela lactase, que é uma enzima que está nessas velocidades. Quando a gente tem a intolerância à lactose, quer dizer que a gente perdeu essa enzima lá no intestino, por algum motivo, às vezes alguma doença do intestino, o próprio processo inflamatório, quando tu tem uma alimentação muito em cima de carboidrato, teu intestino é altamente inflamado. E aí, com isso, faz com que a gente perca essa velocidade. É como se raspasse o teu intestino. Então, ele está lá raspadinho, ele não consegue mais absorver direito, ele não consegue mais quebrar direito, e aí a gente começa a aparecer as intolerâncias, alergia, e assim vai por diante, né? Sim. Então, a intolerância à lactose, ela está ligada a essa falta dessa enzima. Que a lactose é o quê, exatamente? É um carboidrato, é um açúcar. Do leite? Do leite, ela é um açúcar do leite. Então, a gente acaba perdendo a enzima de quebrar esse açúcar. Né? Sintomas, normalmente, estufamento é um dos principais. Muita gente, Lídia, eu fico inchada, parece que vou estourar. Gases, muita gente tem muito gases. Outras pessoas já atacam bem o processo do intestino mesmo, dá muita diarreia ou constipa. Então, assim, depende de pessoa para pessoa. Mas os sintomas são bem ligados ao funcionamento do intestino. Dor de cabeça. Sim. Bastante. Depois eu vou contar a minha experiência particular, mas vamos aqui antes. E o que causa a lactose, então... talvez e comer muito... Normalmente a parte de comer muito açúcar tá ligada porque tu inflama muito o teu intestino. A inflamação do intestino está muito ligada às intolerâncias. E o que é a inflamação do intestino? Inflamação do intestino é quando tu tem uma quantidade muito grande de certos açúcares que o teu intestino ele não consegue absorver, fazer essa absorção direito, e ele gera uma fermentação acelerada, uma fermentação muito grande. Então, o teu intestino ele fermenta porque o produto está ali e ele não consegue metabolizar e, ao mesmo tempo, ele não consegue colocar para fora. E isso vai machucando a tua parede. Então, vai machucando, vai rasgando, vai cada vez machucando, e aí vai criando um processo inflamatório mesmo. E quais são os alimentos inflamatórios? O principal... açúcar, né? Então, tipo, a parte industrializada, né? Então, tudo que é açúcar que tem a sacarose, que é o açúcar, né? O açúcar branco que a gente conhece, né?
o excesso de industrializado, o excesso até mesmo de leite, porque a caseína também é um processo inflamatório, né? E, tipo, a caseína em si, se tu toma um leite puro ali, a caseína ela tem nela esse processo de causar essa inflamação, porque tu tem uma dificuldade maior de metabolizar, né? Então, assim, alimentos que tenham muito açúcar, muita gordura, né? Aquela gordura saturada, né? Aquela carninha assim mais gordinha, né? Aquele processo. Sim. Tudo isso vai ajudando a cada vez mais prejudicar o teu funcionamento do teu intestino. E o intestino hoje a gente sabe que ele é o principal órgão pra gente, né? Em todos os sentidos. Sim. E o tratamento, qual seria o tratamento para intolerância à lactose? Normalmente, né, a intolerância à lactose, o primeiro passo é retirar a lactose, né? Todos os, vamos dizer assim, tudo que tu puder retirar, que tu acha que tem a lactose do teu dia a dia, a gente retira. Que é muita coisa. Que é quase tudo. Para não dizer tudo. Quase tudo. Sim. Então a gente retira, né, para fazer uma desintoxicação. Tem muita gente que trabalha nesse processo, aí depende de cada nutri, mas com o protocolo Food Maps, que é um protocolo onde a gente tira disacarídeos e monossacarídeos, que aí não é somente a lactose, a gente começa a tirar os açúcares inflamatórios, né? Então, para fazer uma desintoxicação do teu intestino. E aí, algumas nutricionistas, isso depende de cada perfil, né? Mas temos que gostam de colocar algumas coisas para ver o nível da tua intolerância, né? E aí, assim, no meu caso, como nutricionista, eu utilizo muito o kefir. Por quê? O kefir, aí muita gente fala, Lídia, mas o kefir é leite. Não, o kefir após a fermentação, ele não é mais leite, tá? Ele é um iogurte fermentado, né? Um probiótico fermentado. Então, o que acontece? A caseína dele não está mais inteira, ela foi desmembrada, que a gente chama, então ela não causa mais aquele processo inflamatório. E hoje a gente já sabe que o kefir ele é considerado o segundo melhor alimento do mundo, ele só perde pro leite materno em processo inflamatório. Não, então ele desinflama o teu intestino. Ele vai cuidar do intestino. Vai cuidar. Eu brinco muito assim, em palavras, né, grotescas, que ele retira aquelas bactérias que estão se alimentando daquele açúcar que está fermentando e coloca bactérias novas. E essas bactérias elas vão lá e vão retirando, desinflamando e aí começa a criar as vilosidades novamente, que é o que a gente precisa. Aí muita gente diz, Lídia, mas o kefir ele tem restícios de lactose. Sim, ele tem restícios de lactose, acho que dá 0,005, se eu não me engano. Mas o que acontece? Como ele tem todo esse processo anti-inflamatório, ele ajuda a criar essas velocidades que não causa... Esse 0,05 não vai interferir em nada. E automaticamente ele começa a melhorar. A gente tem casos, assim, né, que vai passando pra gente, de pessoas que usam já há bastante tempo e hoje já consomem lactose e não tem sintoma, depois que fizeram um tratamento com o kefir. Então, tem cura? Tem. Para intolerância à lactose tem tratamento, tem né? Tem tratamento. Vou te contar o que aconteceu comigo. Tá. Porque é muito louco. Eu acho que as pessoas também podem ter essas dúvidas. Porque um dia tu não tem intolerância à lactose, tu come tudo, vida normal. No outro dia tu tem intolerância à lactose. Então é como um copo que se enche, né? Falando, e tem a parte emocional também que está ligada, né? A parte emocional também. Então, o intestino e o cérebro, eles estão ali. Tudo ligado. É um caminho só. Tudo ligado. Então, acordei um dia, passando mal, inchaço, mas a barriga é muito grande, que tu não consegue encolher, né? É interessante, assim. E aí, dor de cabeça, dor de estômago. E eu tive os dois momentos. O do intestino soltar, que era muita diarreia, e também da constipação. E aí, fui fazer o exame. Passei muito mal no exame, porque eles colocam a lactose, né, para saber se a gente tem. E bom, muito. Eu falei, Deus, e eu chocolate, eu sou doente por chocolate, assim, não sou da sobremesa, dos açúcares, mas o chocolate em si. Tá. Eu vi que não tinha jeito, o tal dos remedinhos que se toma antes, para mim nunca funcionou. O zero lactose também, as coisas não funcionam para mim. Leite sem lactose, para mim, é a mesma coisa que tomar com a lactose. Que tomar. Enfim, tentei tudo que era de zero, não funcionou. E eu fiquei 1 ano sem comer nada de lactose. Mas nada. E depois comecei a experimentar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E eu vi que eu não tinha mais aquela intolerância naquele nível. Eu tenho um inchacinho, às vezes eu tenho uma dor de cabeça, tenho um enjoo. O intestino já muda, né? Já fica tudo diferente. Mas assim, longe do que era. Sim. E eu falei,
uau, tem como, né, voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho. E hoje eu faço tratamento com kefir, né, também. Sim. Mas foi bem interessante essa experiência porque as pessoas me perguntam, nossa, Carol, tu falava da intolerância e agora eu te vejo aí comendo como pizza, né? As pessoas vêm. Sim. E aconteceu isso comigo, Sim. de fato, assim. Mas tem tratamento sim, Carol. Esse aí eu conheço mais, as intolerâncias à lactose, mas tem a questão do glúten também, né? Sim. O glúten a gente tem duas coisas, né? A gente tem a intolerância e a pessoa celíaca, né? Que tem a diferença. Então, a pessoa celíaca é porque ela tem realmente como se fosse uma alergia ao glúten, tá? É como se ela não... É a mesma coisa que quem tem alergia à caseína do leite, alergia à proteína do leite. Ou seja, ela não tem nada daquela enzima, então se ela consumir, ela vai passar muito mal. E o celíaco, ela é uma doença, muita chama, todo mundo fala, é uma alergia. Não, na realidade ele tem as semelhanças de uma alergia, mas ele é uma doença autoimune também. Então, assim, quando o nosso sistema imune lá, por algum motivo, não, o intestino tem algo errado, ele começa a atacar o intestino e às vezes vai exatamente na enzima que quebra o glúten, né? E aí começa todo aquele processo. Por exemplo, quem tem diabetes tipo 1 tem, por exemplo, 60% de desenvolver ser celíaco, né? Porque o sistema imune já está ativado. Tá. Então já tem que ter todo um cuidado. E a intolerância ao glúten vamos dizer assim, é a mesma coisa que a intolerância à lactose, que está faltando a enzima que degrada o glúten, né? E o que é o glúten? O glúten, ele, na realidade, é como se ele fosse uma goma, que a gente chama, né? Ele está presente principalmente no trigo, porque ele é o que dar aquela consistência de quem faz pão em casa, aquela consistência elástica, né? Ele é uma gominha. E aí ele está presente lá, né? Tanto é que tem muitas pessoas que retiram o glúten para fazer goma para usar na industrialização, né? E lá dentro do nosso intestino, existe uma enziminha lá, né, a amilase, que ela trabalha para quebrar a mesma coisa que a lactase. Tá. E aí tem pessoas que acabam, por algum motivo, estresse, ao processo inflamatório do intestino, ou alguma doença específica que causou a falta dessa enzima, acaba gerando essa intolerância por não ter mais enzima para quebrar o glúten. E hoje ela é uma das que mais aparece, até mesmo mais que a lactose. Ah, é mesmo? E o glúten realmente é um vilão? Ou o problema é quando a gente não está produzindo mais... Então, assim, eu sempre fui uma nutricionista nunca do radicalismo, tá, Sim, Carol? Porque, importante. assim, não sou do radicalismo, tá? Eu tenho pacientes que sempre comeram trigo, sempre comeram tudo normal e nunca tiveram nada. Né? Eu acho que hoje está muito radicalismo. Não consumam leite, não façam isso, não façam aquilo. Isso. Se tu pensar, antigamente todo mundo fazia isso, não tinha nada. Né? Então, assim, o que eu falo hoje é que a industrialização, infelizmente, ela está muito além. Então, hoje um pão que a tua mãe fazia em casa com um trigo que vinha da roça é diferente de um pão que tu compra no mercado. Sim, porque não tem só o glúten. Muitos ingredientes, né? Ali. Sim. Então, assim, eu não sou desse radicalismo. O que eu comento é que a gente tem que cuidar dos excessos também, né? Porque, por exemplo, até a gente estava comentando em casa mesmo, assim, né? Entre nós, porque todo mundo pão, quando a Lívia foi diagnosticada em casa, a gente mal come pão, né? Mais frutas, e o pão uma vez no dia, quando a gente come. Sim. Só que o que eu percebo em consultório, eu tinha paciente que comia pão até no almoço. Tá. Sabe? Em vez de almoçar, no almoço eu como pão. Né? Então, assim, é um excesso. Então, eu sempre trabalhei isso dentro de consultório, eu sempre falava, o excesso é que traz os males, né? E o corpo começa a pedir socorro, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, porque tudo em excesso faz mal, né? Até o bom. Sim. Até o bom. É o bom. Que a gente vê que existe um excesso e um tipo de marketing também, né? É o zero glúten, as pessoas já querem. Eu queria muito te perguntar isso. Tu acha que uma pessoa que ela não tem problema, intolerância, nem a lactose, nem a glúten, ela deve consumir produtos sem lactose e sem glúten? Não, eu nunca passei isso para meus pacientes. Não Se tem elas já porquê, fizeram né? essa pergunta, não tem porquê. Não tem porquê. Ai, não, para eu já evitar. Mas, tipo, ele não é um vilão, por isso que eu te perguntei. O que vai fazer a diferença no teu dia a dia é o teu tipo de consumo, a quantidade e a frequência. Tá. Né? Então, assim, ele se torna um vilão, por exemplo, assim, eu adoro leite, não consigo ficar sem, eu tomo leite. Ele vai te causar porque ele é inflamatório, a gente sabe disso. Então, assim, o excesso, ele vai te causar um mal-estar, vai te causar dor abdominal, e aí, às vezes, vai indo até que inflama tudo e aí gera alguma intolerância. A mesma coisa o trigo, o excesso vai te fazer mal. Então, o que eu falo para as pacientes? Que não, né, ele já não tem nada, tu acha que é legal tirar? Eu disse, não, eu acho que é legal, se tu vê que tá demais, a gente reduzir, trocar por outros alimentos, porque aí tu mantém uma qualidade sem excesso.
Então, muito mais importante do que a gente comer alimentos sem lactose, sem glúten, é a gente fazer exercício físico. Com certeza. Né? É a gente cuidar da refeição em geral. Do que realmente deixar de comer esses achando que está sendo uma pessoa saudável, né? Sim, é muito engraçado porque quando eu estava em consultório, assim, de emagrecimento, né? Muita gente chegava e me perguntava assim, Lídia, mas tu não come lanche? Tu não come lanche porque tu é assim magrinha, tu não deve comer nada de lanche. Eu disse, gente, eu como. Aí eu disse, quantas vezes tu come lanche no mês? Deixa eu ver. Eu acho que umas 15, 20 vezes. Pois é, eu como uma. Sim. Essa é a diferença. Sim. Porque é isso que eu falo, é a quantidade, qualidade e frequência. Então, tu pode. Só que hoje, por exemplo, o lanche já se tornou um almoço, o lanche já se tornou a janta. Sim. Não, as pessoas cada vez mais corridas, as comidas cada vez mais tudo pronto, práticas, né? Rápido e prático. E aí é onde a gente começa a ter os problemas de saúde. E tu és da galera que acha que o ser humano é o único animal que continua bebendo leite depois do... Não. Não sou. Tá tudo ok beber leite? Eu não sou bem tranquila para isso, tá? Não, porque não tem os dois lados, né? Muito interessante tem isso, os dois assim. lados. Eu tenho... Só a gente que toma leite, o único animal que continua tomando depois do desmame, tipo, sim, né? Se a gente comparar... Eu tenho amigas minhas que são bem assim, tudo certo, né? E eu digo, pra mim, tranquilo. Tipo, eu acho que realmente, eu sempre trabalhei bem isso, assim, a quantidade e a frequência disso. E pensar no básico, né? Dormir bem, se exercitar. Porque se tu fizer o básico, gente, a alimentação, tipo, uma alimentação legal, dormir bem, fazer uma atividade física, tu tem um retorno, nossa, sem comentários, assim. E hoje, assim, a gente, né, eu vou dizer, eu sou bem preguiçosa a fazer atividade física, faço por problemas de saúde. Mas com a Lívia, a gente mudou toda a nossa rotina. Agora, a gente deu um jeito de instalar uma piscina em casa, que nem tinha espaço, porque no verão eu sei que se ela tiver uma piscina, ela vai nadar todo dia, eu vou aplicar menos insulina. Então, assim, é qualidade de vida. É o verdadeiro treino por saúde, realmente, né? É bem isso. Ô, Lid, a constipação é um importante problema de saúde pública no Brasil, acometendo principalmente mulheres e idosos. Por que é tão difícil fazer cocô? E especialmente para as mulheres. Então, ali a gente tem uma influência hormonal, né? Tem a parte de influência de hormônios. E também porque a mulher ela é mais emocional do que o homem. Né? Então, a gente vê muito isso, não sei se tu já escutou, né? Sair de casa, a mulher não consegue ir no banheiro. O homem tá em qualquer lugar, ele vai no banheiro. Sim. A mulher, não, eu só faço na minha casa. Né? A gente escuta muito isso. Porque tem essa parte emocional muito forte, né? E a gente sabe que hoje o intestino, ele é ligado pela rede linfática diretamente ao nosso cérebro. Então, por exemplo, 70% da nossa serotonina é produzida no intestino. Tanto é que hoje tem estudos de tratamento para o intestino para melhorar a depressão. Tá? Isso já foi, vários estudos já mostrando resultados muito bons, comprovados. Então, assim, a mulher ela tem essa maior dificuldade e eu vejo muito que é muito mais emocional até que hormonal, porque o hormonal tem a parte ali de estradiol, progesterona, que faz com que o intestino tenha um movimento um pouco mais lento, dependendo de cada caso, mas na minha carreira o que eu vi era emocional. Tipo, às vezes, eu vou dar um exemplo, eu tinha uma paciente que ela só ia no banheiro em 15 dias. E para ela ir no banheiro, ela tinha que ir lá na beira da praia tomar caldo de cana. Daí ela ia. Se ela tomasse caldo de cana em casa, ela não ia. Tá. Aí eu disse, mas qual é a diferença? É o mesmo caldo de cana, só tu comprou e levou para um lugar. Lídia, porque eu lembro da minha infância, porque eu tomava caldo de cana com meu pai. Então, assim, muito apego emocional. E era muito engraçado. E não funcionava, era só naquele tal lugar. Né? Fora o próprio tabu, né? Que eu fiz questão aqui de falar o fazer cocô, literalmente, porque assim, homens falam com tanta naturalidade que eu tô indo lá no banheiro, fiz isso, fiz aquilo, né? Não tem problema com isso. E porque nós somos princesas, né, Lid? Princesa não vai ao banheiro, boneca. Não. Boneca não vai no banheiro, não faz cocô, né? Simples assim. Então, acho que queria falar sobre isso, porque a maioria das minhas amigas, das mulheres que eu conheço, elas têm problemas com ir ao banheiro. O meu primeiro relacionamento em que eu converso sobre isso foi com o Matheus. Eu vi que a minha vida mudou, porque a gente faz viagens, eu tive outros relacionamentos que... Como que eu vou falar isso com essa pessoa? Como que ele vai descobrir que eu vou ao banheiro, né? E que, gente... É natural, todo mundo faz. Eu acho que isso também precisa ser trabalhado, né? E a parte da constipação, quem é muito constipado acaba tendo muitos problemas de saúde, né? Porque se o teu intestino não funciona, o teu corpo não funciona direito. Enxaqueca, a gente tem muitos casos de enxaqueca crônica que tem a ver com o intestino, né? Porque não funciona direito. A própria inflamação, ela fica muito mais forte
quando o teu intestino não funciona direito. Então, assim, hoje a gente sabe que a constipação mau humor. é tudo. Lide, mau humor, a pessoa não é feliz, que ela não vai ao banheiro, não tem como. Não, nossa, é muito ruim. É muito ruim, assim. Eu lembro das pacientes, assim, elas, ai, Lide, não vou no banheiro. Aí, quando ela começava a conseguir ir no banheiro, ai, Lide, agora eu tô bem. Agora eu tô feliz, estou indo bem. Daí que veio enfesada, né? É. A mulher tá enfesada. Tá enfesada. É isso. É bem isso. Ô, Lide, aí o tratamento para ir ao banheiro, então, é exercício físico? Exercício físico. Água. Água. A água tem que estar ali. Mas eu tomo água não faz nada. Gente, ela não vai fazer da noite pro dia. Sim. Né? Então, assim... Não, e a pessoa bebe uma garrafa de água e tá achando que tá arrasando a água, né? E não é isso, né? A gente fala, pelo menos 2 litros. Quanto mais, melhor, né? E assim, tem que ter uma rotina para o intestino. Então, tipo assim, não vai tomar água hoje, amanhã e vai funcionar porque eu tomei água. Não, o intestino ele é uma criança, tu tem que cuidar dele todo dia. Então, a gente sempre fala, tem que estar todo dia ali tomando água. O exercício físico ele é maravilhoso porque ele aumenta, né, o peristaltismo, que é os movimentos do intestino, que no idoso não tem, por isso que tem grande constipação. O idoso ele tem dificuldade porque o intestino já está mais lento. Então, assim, no idoso é muito bom a atividade física para o intestino, porque ajuda nesse peristaltismo, né? E no meu caso, que eu sempre faço com as pacientes, Kefir. Foi o kefir. Claro. Né? Então, o kefir todo dia, usando ele pelo menos uns 50, 100 ml por dia, ele vai ajudar a melhorar a flora intestinal e automaticamente o teu intestino começa a funcionar. Que entra na mesma situação da intolerância à lactose, né? Você está tratando o intestino. Está tratando. Né? Ele não é um alimento. Eu brinco muito que ele não é um alimento, ele é um tratamento. É um tratamento natural, né? Então, nós chegamos aí, a gente está indo para os nossos momentos finais com a Lide. A gente vai fazer mais programas para a gente falar sobre emagrecimento, é uma das suas especialidades, né? Eu quero muito conversar sobre isso, mas um programa não cabe tudo. Não. E a Lide não é só uma nutricionista, e mãe, e esposa, e mulher, e tudo aquilo. A Lide também é empreendedora. E por que tu escolheu o kefir, Lide? Então, o kefir está comigo há muito tempo. Né? Como eu falei, né, eu sou nutricionista formada há 11 anos, trabalhei 7 anos com emagrecimento pelo comportamento alimentar, né, pela mente. E o kefir sempre esteve comigo desde a minha avó. Né? Ele já vem da minha avó, passou para minha mãe, aí eu trouxe, o kefir sempre esteve dentro da minha casa, né? Principalmente meu marido não fica sem, ele ama. E aí o que acontecia? Na época que eu trabalhava em clínica de emagrecimento, eu dava o bichinho, né, que o pessoal chama de bichinho que faz vergute, para quem não conhece pelo nome de kefir, né? E eu doava. E aí as minhas pacientes matavam o bichinho. Ah, Lídia, morreu. Fui viajar, morreu o bichinho. Ah, Lídia, botei na geladeira, fui reviver, morreu o bichinho. Aí elas começaram, Lídia, por que tu não entrega pronto? Ah, dá ele pronto, aí a gente não tem que cuidar desse bicho e tal. E eu fiquei com aquilo ali latejando na mente, né? E aí, um pouco antes do diagnóstico da Lívia, eu já estava estudando sobre ele, né? Para mim fazer com que ele fosse pronto para consumo sem nenhum tipo de industrialização, que era o meu objetivo. E aí, depois do diagnóstico da Lívia, eu me sentei de cabeça nisso mesmo, porque eu queria ter mais tempo para ela, né? Porque devido à patologia dela, eu preciso estar mais presente. E ela consome kefir? Consome. E quando eu consigo fazer com que ela consuma diariamente, a gente reduz a quantidade de insulina, porque o kefir, ele ajuda a controlar a glicose. Tá? Isso é comprovado cientificamente. Eu já li sobre isso. Então, o kefir, ele é bom para o intestino, ele é bom para quem tem candidíase de repetição, infecção urinária, pele... Né? Então, ele é um kefir alimento... é vida. É vida, eu falo que ele é vida. E aí ele surgiu, né? Consegui, depois de muito estudo, muita coisa. Mas sabe o que me chamou muita atenção? E eu sou consumidora do kefir da Lide, e isso não é publi, é verdade. E como a gente está aqui, o Muitas de Mim é um espaço de informação, né? De troca, de saúde... E eu quero, né? Porque tudo que é bom pra gente, a gente quer compartilhar para as pessoas, né? É bem isso. E de fato, assim, o kefir, eu já experimentei antes e era muito difícil de tomar. Porque eu achava muito amargo, achava um gosto forte, então, meio ácido. avinagrado, e eu tenho pavor a vinagre. Então, o avinagrado pra mim é um problema. E quando eu experimentei o kefir de vocês... eu fiquei encantada, que eu falei, gente, eu vou poder tomar isso mesmo. E eu sou uma pessoa muito psicológica. Tipo Popeye, que ele vai tomando o espinafre e ele vai ficando forte. Eu sou assim, quando eu como legumes, quando eu como kefir, eu falo, uou, tô bem, hein? Já coloca na mente. Já coloco na mente. E o grande diferencial do kefir de vocês é o sabor também. Né? O sabor. Como eu falei, assim, eu estudei bastante, né? Fiz alguns cursos para realmente aprender a fermentar ele de uma forma que ele não ficasse aquele acidez, né? Porque aquilo ali é por causa do excesso do ácido acetilsalicílico, que ele libera depois da fermentação.
Então, através desse estudo, a gente conseguiu deixar ele... Ele é amargo, porque não tem açúcar. Sim. Né? Mas ele tem um gosto tranquilo. Natural. Natural. Não te dá aquele dorzinha que muita gente diz, ai, dói até aqui para tomar. Não, ele não dá aquele gosto. E aí foi onde a gente desenvolveu, né? Aí depois de um ano, quase 6 meses após ali, eu acho que mais ou menos isso, aí convidei a Jéssica para ser minha sócia nessa empreitada. Então aí. Distribuindo para Santa Catarina toda. Estamos aí distribuindo. Fala o kefir de vocês? É o kefir Terra Santa. Tem esse nome porque é uma passagem da Bíblia. Porque foi nesse momento de eu decidir se eu ia continuar, né, em atendimento somente, para poder ficar mais com a Lívia. Realmente foi um momento meu de oração, um momento que eu me dediquei mesmo a Deus para Ele me iluminar. E na hora que eu abri essa passagem da Bíblia, que eu fui ler, né, foi bem engraçado porque abriu um até me emociona, assim, abriu um arco-íris bem lindo na minha frente. E a passagem da Bíblia dizia, segue a Terra Santa. E eu liguei muito porque o kefir vem da minha avó. Eu sou natural dos Aparados da Serra, de Tabezinho. Então, liguei tudo isso. Ancestral, kefir ancestral na tua vida. E aí, ele vai ter esse nome. E ficou, kefir Terra Santa. Que linda! Eu amei! Que bom! Estou muito feliz. Ai, Lid, muito obrigada. Eu que agradeço. Que delícia ter essa troca contigo. Eu espero que tu volte no Muitas de Mim, pra gente conversar sobre tantos assuntos que tu domina também. Sim. Fala para as pessoas onde encontram... Então, o kefir aqui, né, a gente tem na região, como a gente está em toda a região, né, de Santa Catarina, mas aqui em Tubarão a gente tem no Cestão, que é o principal, né, o ponto aqui de Tubarão, tem na Vovó Moderna, Grão em Grão em oficinas. Mas pode entrar em contato direto com vocês. Pode entrar em contato direto com a gente. Que é pelo Instagram? Também. Qual é o Instagram? Kefir Terra Santa, @Kefir Terra Santa. Pode entrar em contato direto por ali também. Que vocês mandam diretamente para as pessoas também. que querem botar nos seus espaços também? Sim, faz, né? Tudo por ali. A gente agora está de fábrica nova, estamos na mudança, então por enquanto está um pouquinho parado, mas daqui a pouco a gente já retorna. Estão crescendo? Estamos crescendo, graças a Deus. E como as pessoas encontram ali? Agora então tu não atende mais? A gente está nesse momento em stand-by, né? Mas a gente já está regularizando a parte, porque a gente trocou o espaço, montou e agora tem toda a parte burocrática, né? Mas eu digo a Nutri, Lid. A Nutri eu ainda às vezes atendo online, mas é dentro da minha logística. O foco é no Terra Santa. É no Terra Santa. Legal. Obrigada mais uma vez. Obrigada também, eu que agradeço. Que delícia foi esse papo no Muitas de Mim, né? Informativo, falando de saúde, falando de vida. E por hoje é só. E logo a gente se encontra com mais Muitas de Mim. Muito obrigada.